Olá, você está no Ponto Legal, podcast do curso de Direito da Faculdade CDL. Eu me chamo Silvano Carvalho e estou aqui com Débora Leão e Iraton Hans, trazendo mais um especialista para conversar conosco sobre o mundo do direito. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal do YouTube da Faculdade CDL e segue as nossas redes sociais, @Faculdade CDL, @Direito_Faculdade CDL. Aqui comigo hoje na bancada, eu recebo a minha amiga Samara Silva. Samara, seja bem-vinda ao podcast Ponto Legal. Que bom tê-la aqui. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, de ter o privilégio de participar, desse momento tão enriquecedor. Samara, o privilégio é nosso de tê-la aqui sempre que o Ponto Legal pode, ele gosta de ter a companhia de um aluno da Faculdade CDL para trazer também a sua experiência sobre os assuntos de direito que a gente conversa, né? O Ponto Legal tem a supervisão das professoras Cíntia Menezes Maia, Juliana Vaz e Carla Michele. E hoje, a equipe do Ponto Legal trouxe um especialista para falar em educação financeira, empréstimos consignados. Ele é professor da graduação, da extensão e do MBA da Faculdade CDL. É formado em Ciências Sociais pela UES e em História e Matemática pela IBRA. É especialista em controladoria avançada e consultor financeiro em processos gerenciais com ênfase em resultados. O Ponto Legal tem o privilégio de receber o professor Hermínio Silva. Professor, seja bem-vindo ao Ponto Legal, satisfação tê-lo aqui. Satisfação é minha, agradeço demais de estarmos aqui. É um momento ímpar, né? Vamos dizer assim, é muita honra estar aqui com vocês, participando desse podcast, né? Que bom, professor. Professor, educação financeira, empréstimo consignado, é um tema que está muito presente nas vidas das pessoas hoje, né? Está um pouquinho... Está muito... Quem não tem um consignado hoje está à procura de ter. A gente vem passando por uma situação de aperto financeiro, né, durante muitos anos. Não resta dúvida que essas linhas de crédito, elas vieram para resolver as pendências financeiras de muitos brasileiros. É uma questão muito antiga, isso aí começou nos anos 60, depois ela foi se expandindo. 2003 para cá ela foi tomando corpo. Até então não era todo mundo que tinha acesso a essa linha de crédito. E o consignado está aí no nível altíssimo. Muitas pessoas, quando olham o seu contra-cheque, ele vê que tem um líquido descontado, uma parcela descontada em folha, ele vê o seu líquido reduzido, e aí ele começa a pensar, né? Porque antes, Silvana, essas parcelas, elas tinham um tamanho menor, né? E ela foi se esticando, aumentando, hoje são 96 parcelas. E ele entra no empréstimo e ele fica... resolve o problema dele financeiro, ele gasta o dinheiro de forma rápida e ele compromete parte da sua renda durante vários anos. Okay? Eu vi aqui que o senhor falou no começo que começou nos anos 60. Nos anos 60. Então, oficialmente, o empréstimo consignado começou nos anos 60? Nos anos 60 só era funcionário público, aí quando chega em 2003, a Lei 10.820, ela realmente sacramenta, ela batiza, né, a questão do empréstimo consignado no Brasil, em 2003. Nós estamos aqui em 2025 e a cada dia tem aumentado, a facilidade ao crédito é enorme, a gente tem várias formas, duas formas tradicionais aí desses consignados, era aquela convencional, né, que você estava acostumado a fazer de forma via banco, e agora você tem também um online, que você faz direto do teu celular, do teu aplicativo. Você vai em casa mesmo, você acessa o aplicativo, aí você faz a simulação do seu empréstimo, não sai nem de casa, não sai nem do setor da empresa. Ali mesmo ele faz, acerta, e já fica a questão de decreto, às vezes cai no mesmo dia. A facilidade para a pessoa pegar dinheiro hoje, às vezes a pessoa diz assim, olha, quando é que você vai quitar aquele débito? Não tenho condições, estou sem recurso. Mas hoje fica até meio assim estranho a pessoa dizer que não tem recurso, pela facilidade com que a linha de crédito chega até nós. E isso faz com que a gente comece a tomar o recurso. O consignado hoje ele tem duas formas, ele tem o convencional e o cartão consignado. Essas margens
que foram sendo liberadas, de 35%, ela chega a 30% para o empréstimo e 5% para o cartão consignado, cartão benefício. E ele toma esse recurso. Para você ter uma ideia, o cartão consignado libera e ele saca no próprio smartphone. Ele entra no cartão consignado dele, tem uma opção lá de saque, ele clica e ele vai tentar fazer alguma transferência. Senão, ele vai no banco 24 horas. Passou o cartão, botão, cartão de crédito, ele já tira o dinheiro com juro. E ele já compromete 96 meses de um saque pequeno, e ele gasta o nosso objetivo aqui também é mostrar que essa questão do consignado tem tomado conta do dinheiro dos brasileiros. Ele resolve momentaneamente o seu problema e estica essa dívida para muito tempo, não é? É diferente de você gastar como investimento um recurso. Ou seja, muita gente tem tomado esse consignado. E agora com CLT, que qualquer pessoa da empresa CLT. privada, ele pode chegar. Eu não tenho estabilidade, eu não sou concursado, eu não sou pensionista, eu não sou militar, mas eu trabalho numa empresa privada. Eu posso ter acesso ao consignado? Pode. Por que não? Ele faz a procura dele com o banco, ele simula com o banco, aí a empresa é comunicada, a empresa fica na responsabilidade de repassar a parcelinha dele para o banco que emprestou o dinheiro para ele. Olha aí. Então, a coisa está gerando, inclusive, mais trabalho para o RHDP, não é isso? Com certeza. Mais controle. Só pegando o gancho que o professor estava falando, Uhum. hoje o que eu percebo é que parece um concurso, Sim, né? sim. Que disputa, uma né? disputa. A disputa. Com o advento de tantos bancos Sim. digitais, e aí quando você vai lá no seu aplicativo, realmente aparecem bancos que a gente nem Parece. conhece, Nem e conhece. eles ficam nesse concurso de quem oferece mais, qual a melhor taxa, e aí acaba que como uma tentação para o funcionário. Ele pega, porque se abordar a pessoa num momento de fragilidade financeira, ele vai dizer, foi Deus que mandou esse banco me acessar. É agora. Ele acessa mesmo. Não tem, E acessa e assim, não precisa nem devia ter agência. uma autorização, né, Samara? Ou não? Não Ele tem? vai checar, através dos documentos, ele faz uma leitura facial, né? E aí você dá uma autorização para ele vai lá, se for INSS, por exemplo, ele vai lá na base e checa se tem imagem. O próprio aplicativo do banco, ele checa. Se tiver imagem, ele vai liberar. Aí a imagem é X% do salário. O que aconteceu em 2020, 16 de março de 2020 a 21 de novembro de 2021, foi o período da pandemia, eu não podia sair de casa. Eu não tinha como ganhar dinheiro. O estabelecimento não tinha como receber porque eu não podia ir lá. Então foram liberadas margens extras, novas margens. Eu já não tenho margem. Aí vieram novas margens. Então a gente foi ao crédito de novo. E a gente foi e gerou uma quantidade enorme de parcelas que estão aí diluídas em 96 meses. Então, o endividamento do brasileiro hoje, a educação financeira e endividamento andam juntos, né? É tipo vamos dizer, eu preciso realmente saber gastar. É como se, eu gosto também de comparar muito com o uso do cartão de crédito, né? Que é outro vilão. Hoje o cartão de crédito normal, que a gente chama de comprar feira de supermercado e pagar o cartão, está em uso, continua. Mas o cartão hoje de crédito é o consignado. Você acredita que ele entrou na vida do cidadão e ele toma dinheiro mesmo, a juro, 96 meses, né? Isso compromete? Compromete muito, não é? Então, além do consignado, ele ainda utiliza o cartão de crédito para Usa. pegar O cidadão tem empréstimo. consignado dando um exemplo, porque não é bom falar em nome de banco. Ele tem um banco dele, o banco X, aí esse banco faz o consignado para ele, normal, que é aquele consignado descontado em folha, e depois vem, horas depois ou meses depois, vem a oferta do cartão de crédito consignado, que desconta um percentual de 3%. Por exemplo, ele tem lá, ele pega um limite de R$1.000 nesse cartão de crédito, ele pode fazer compras e pode fazer saque. O que é que ele vai fazer normalmente? Ele saca. E ele saca todo. Ele saca os 1.000 todinho. Aí 3% de 1.000, ele vai lá no benefício dele e tira os 3% de 1.000.
Aí, como ele cobre o juro do empréstimo, ele renova o 1.000. É todo o tempo. Vamos supor que dê 1.030, 1.000 e alguma coisa, referente aos 3%. Uhum. O banco fica esperando nesse juro de 3%, aí o benefício desconta e repassa para o banco. Aí ele baixa o juro, fica só os 1.000. Aí ele continua devendo 1.000 o tempo todo. Ele não se dá o luxo de ir lá e pagar pelo menos R$ 20 daqueles 1.000 para ficar 980, para liberar, sabe, 20 de limite. Ele podia usar os 1.000, pagar os 1.000, porque vem o boleto desse cartão consignado, vem uma fatura, liberava o limite de novo, rotativo. Mas nele não tem condições, normalmente, de repor o limite que pegou. Aí ele toma no banco, ele toma no outro, ele toma no outro. Ele tem mais de um consignado. Professor, o senhor falando assim, nós estamos falando hoje, até agora o senhor reportou aquele funcionário que está na ativa, Que está na ativa. não é isso? Temos dois casos, né? Quando começou, era o funcionário público ativa. Aí abriu para o aposentado. Aí hoje, quem está tomando recurso? Tanto da ativa como o aposentado. O aposentado é que é interessante a história do nosso Brasil, o nosso aposentado. Vou dar um exemplo aqui. O cidadão, ele não tem... Não, o senhor pode falar, eu ia só perguntar, pedir para o Sim. senhor especificar quando foi que o benefício foi estendido Sim, para o professor Quem também. que começou primeiro, né? Se foi para os aposentados ou se foi para a folha de pagamento? Não, CLT é antigo, é 2003. Aí aqueceu agora. Mas aí o funcionário público, ele, em paralelo, já tinha isso há muito tempo. Então, o da CLT começou primeiro do que o do 2003. pensionista. 2003 foi. Aí depois foi que foi se expandindo. E aí não houve muito adesão e agora ele volta à tona. Não foi uma lei nova, ela já é antiga. Né? Uma autorização, vamos dizer assim. Agora, o que ocorre aí? O que ocorre é que a pessoa que está sem crédito, por exemplo, ele tira um SPC, um Serasa, ele não consegue comprar nada. Mas, Silvano, deixa ele se aposentar hoje. O telefone dele amanhã não para de tocar. Limite de 30 mil, limite de 20 mil. Mas ontem eu não tinha limite. Hoje eu tenho? Claro, porque hoje eu posso consignar. Se eu fizer a verbação em folha lá no órgão público, o órgão vai ver se tem margem, a verba, aquela parcelinha e desconta. E aí fica uma coisa, não digo que não tem inadimplência, desculpe, não tem inadimplência nesse mercado, porque tem também. Sabia que existe o risco da inadimplência nesses empréstimos consignados? Quais Dos são? aposentados? Vamos dizer, o público ativo, funcionário público ativo. Pode ter inadimplência? Pode. Ele vai para uma associação, na associação ele paga aquela taxa, sei lá, R$ 30, ele tem direito a dentista, a esposa dele tem direito a um exame ginecológico, e ele fica usando a associação. Aí ele está na ativa. Aí na hora que ele vai precisar do recurso, a associação intermedia e ele consegue pegar o recurso. 30 mil, 15 mil, 20 mil, 10 mil, não sei qual é a margem dele. Qual é o risco? Se ele for um cargo de indicação, ele pode ser exonerado, não pode? Pode. O órgão lá não vai, de maneira alguma, banco, vem cá, ele foi exonerado, está aqui o resto do dinheiro. Isso é uma inadimplência que pode acontecer. Ele pode se aposentar também pelo tempo de serviço. O órgão não vai pegar o recurso que falta por 90, 40, 80 meses e repassar para o banco. Ali existe o risco da inadimplência, mas é pouco. É pouco, né? Então, a parcela, ela é colocada É descontado em folha. É descontada em folha. É averbado via órgão público lá, vamos supor que seja do INSS. Aí eu vou fazer uma apelação através do meu banco. Eu autorizo o meu banco a consultar a base do INSS. Aí dá ok. Aí ele fica mandando mensagem para você pelo seu smartphone. Olha a facilidade. Estou fazendo a retenção, se for FGTS. E se não for, estou averbando. É só uma questão de aguardar aí um tempo. Assim que o órgão público disser, ok, pode emprestar a banco, que eu garanto um repasse para você. Aí ele empresta o recurso. Então, pelo que eu entendi, é o seguinte: existe um convênio entre a instituição financeira e a instituição empregadora. Não é isso? Para que haja o desconto na folha de pagamento. Na folha. Pra você ter uma ideia, é isso? Isso tem locais mesmo do norte, ali em Belém, em Manaus,
Aqui em Fortaleza tem instituições de empréstimo consignado que ela trabalha só nessa região, Belém, Manaus, cria a associação fecha com o funcionário público, dá toda assistência àquela família e na hora de fazer o empréstimo ela intermedia com a empresa de consignado. E existe software que controla esse repasse. E são os meninos novos, esses da geração Y, eles desenvolveram software, vieram de startup, que ele consegue entrar, porque o banco de dados é enorme, arquivo gigantesco, ele entra lá no órgão público, faz a retenção e repassa para a empresa via órgão público, entendeu? Então, existe essa amarração, né? Agora, que o brasileiro tem tomado muito consignado, tem. Então, professor, só para a gente fazer aqui uma recomposição histórica. Uhum. Lá nos anos 60, como o senhor falou, começou o Começou. empréstimo consignado inicialmente para funcionários públicos. Pronto. 2003 oficializou de vez. 2003. A 10.820. Pronto. E aí também se criou para... Aí foi aumentando para militares, para outros setores, isso em 2004, 2006, ela foi se expandindo e agora chegou ao nível de qualquer pessoa de carteira assinada poder ter o consignado. E aí, né, respondendo a pergunta, Sim. Silvano, ele estava falando daquele todo o processo do servidor. Hoje, nesse cenário que ele fala por último, que é do CLT aqui na palma da mão, né, pelo smartphone, a empresa ela não tem mais um convênio com um banco. Isso aí foi instituído em lei. Então, ele faz o empréstimo dele consignado aqui no aplicativo livre. E a empresa depois com o que ele quiser. E aí a empresa depois fica sabendo pelo portal que ela vai lá e visualiza e ela paga dentro da guia do FGTS. Então a Samara, professor, trabalha com o departamento pessoal, né, Nossa. Samara? Né? Então, assim, quer dizer que hoje não precisa mais nem haver o convênio da instituição financeira com a empresa porque esse convênio... em que o trabalhador é vinculado. Só ele geraria um custo, né? Hoje não tem mais esse custo. Só para você ter ideia, quando você contratava folha de pagamento, existia ou existe ainda um crédito por cada, né, pessoa. E esse custo é um custo que a empresa absorve. Nesse caso aí, o funcionário trabalha comigo. Qual é a vantagem para ele? Funcionário, eu vou olhar o lado dele. Ele não precisa, Silvano, Samara, né? Chegar lá no RH e dizer, Samara, eu estou precisando de um vale de R$100 aí, ó. Me arranja um vale de 100, um vale de 500. Ele não vai mais. Acabou o bloco de vale. Não está vendo mais esse vale. Ele vai direto no smartphone dele, com o banco que ele quiser. Ele olha, aí o banco vai consultar a margem dele lá e faz a operação. E você fica na obrigação de repassar o valor. E atualmente ele pode fazer 9. Começou com 1 e ele pode fazer 9. Então, quando é que ele vai pagar? Me diga, no 10º? Será que ele paga no 13º? Eu vejo também, eu falo por mim, eu me enquadro no meio dos brasileiros, estou nessa também. Nós estamos nessa daí. Né? O telefone não para de tocar, Silvano. Então a autorização hoje é feita online. Sim. Online. Aliás, a Samara, antes de nós começarmos, nós estávamos conversando aqui, ela falou um pouquinho sobre esse empréstimo online. É isso que vocês estão... É exatamente isso. Exatamente isso. Facilidade. Professor, e taxa de juros desses empréstimos? Taxa de juros. Logo no início, ela começou bem baixinha, sabe? 1,67, 1,80, 1,70, estourando 1,90 naquela época. Quando iniciou, 2003 para cá, vamos falar 2003 para cá. Aí entrou-se um pouquinho mais de especulação do mercado, aproveitando da necessidade financeira das pessoas, ela sobe. E aí, nos últimos anos, o governo chega e diz, não, eu preciso tabelar isso daqui. O povo está sofrendo, aí chega numa redução de taxa e baixou bem mais ainda, né? A ideia era ficar abaixo de 1,90. Mas o que é que eu digo? Aí é um conselho, né? Um pedido, um conselho. Porque como é que funciona a operação? Eu vou dar um exemplo aqui, como se eu fosse pegar um recurso. Eu peguei R$3.000 para pagar em 96 parcelas. Através de, foi de uma agência que presta serviço. Tem uma agência aqui na Praça do Ferreira, por exemplo. Essa agência presta serviço para todo e qualquer banco, ela vive de comissão. E ela consegue intermediar a operação comigo e o banco,
e eu pego um empréstimo, né, de R$ 3.000, vou pagar parcelas por mês. Paguei a primeira, paguei a segunda, já gastei o dinheiro numa semana, certo, Silvano? Aí estou aqui no terceiro mês, não é que liga a mesma menina para mim, de novo? Tá lembrado de mim? Quem é você? Sou a Cristina. Ah, aquela que conseguiu aquele recurso para você? Você já pagou 6, não foi? Eu digo, foi, paguei 6. Vamos fazer uma portabilidade? Que você consegue um troco, que quer dizer dinheiro de volta. Ora, eu estou numa situação de aperto financeiro. Essa menina me liga exatamente no momento que eu preciso pagar uma conta. Eu vou agradecer. Eu digo, Cristina, vamos fazer a portabilidade? Aí ela me dá um troco, estica para 96 de novo, se não for refinanciamento. Eu lhe pergunto, né? Eu questiono. Essa pessoa que está tomando esse empréstimo, que está fazendo a portabilidade, ele checou? Quantas parcelas faltavam? Se eu paguei 6, faltam 90. O certo é que eu tivesse acesso às 90 parcelas de, sei lá, de 500, trazer para valor presente, naqueles cálculos que quem está acostumado a fazer aqui na faculdade, né? Cálculo de valor presente através do I da maquininha, do N, e eu calcularia essas 90 parcelas, eu teria que quitar preço de hoje, X. A minha nova margem, porque eu já paguei 6, gerou margem. Então, vamos supor que fosse, ficar mais fácil, 90 parcelas de 1.000, seria 90 mil, né? Para ficar mais fácil a conta. Trazendo para valor presente seria, sei lá, 50 mil. A minha nova margem daria 55 de empréstimo, quitava os 50 e eu sacaria os 5. Quem confere esse cálculo? Não há, eu não vejo essa conferência. Eu só vejo o dinheiro caindo na minha conta. Então, esse lado tem comissão de agente, a taxa nominal que é passada de 2, 2,5, quando você vai conferir a taxa efetiva, é muito maior do que isso. Então, os níveis de taxa nominais, elas estão hoje abaixo de 2, mas efetiva, ela é lá em cima. E a pessoa não consegue calcular isso, porque esse lado não é aberto claramente, era para ser aberto claramente. Ó, meu cliente está aqui, eu vou mandar para você pelo WhatsApp, vou mandar por e-mail, aqui a planilhinha, tal. Você está de acordo? Tô. Então, você vai receber 90, você tem um crédito de 10 mil, novo, mas você tem uma dívida de 7, que eu já trouxe os valores futuros para valor presente. 10 de crédito, menos 7 de débito, você ressaca 3. Não é claro, não é isso? Não tem essa coisa cristalina. E aí, mais dívidas, mais dívidas. Não sai nunca, Silvano. É É a minha complicado. preocupação, né? A gente estava falando era de limite, né? Era a Limite. pergunta que você... Dentro desse cenário, que sempre Assim, estamos se endividando, não sempre. tem um limite O para limite o desconto? a gente vinha trabalhando naqueles 35% do que você ganha. Então, se eu ganho 1.000, 35% de 1.000, 350. Mas eu estou tomado 900. Estou tomado 800. Por que não barraram os limites? Porque houve o período da pandemia, a pandemia extrapolou a margem extra, e aí vem, por exemplo, nós estamos aqui, a data de hoje, dia 30, né? De outubro de 2025. 30, né? Esse mês de outubro está sendo assim quase que uma febre, as empresas ligando para fazer a margem do aumento. Olha, Silvano, o aumento vai ser em janeiro. Já estão emprestando agora por conta do aumento que ainda vai acontecer. Eu já sei quanto eu ganho no meu benefício. Eu ganho 2 mil no benefício. A inflação acumulada pela taxa do Banco Central, a última semana que a gente olhou aqui na faculdade, estava 5,17. Selic de 15% ao ano. Está estabilizada em 15%. O governo disse que não vai mexer na taxa de juros, que é a taxa do Tesouro Direto. Muito bem. Mas a inflação acumulada em 5,17, vamos estimar que seja a mesma, parecido com o ano passado, que era 1.412, o salário mínimo, foi para 1.518, ele aumentou 5,71, né? Deve ser o mesmo percentual, por aí. Vamos fechar no 6%, para ficar mais fácil? Eu ganho 2 mil. Quanto é 6% de 2 mil? Entendeu? Não vai ter um aumento? Sim, né? já está projetando. Já está projetando. Vamos supor que seja 120. Quanto eu posso pegar hoje para comprometer uma parcelinha de 120 em 96 meses a 2,5%? 5 mil. É tudo que eu estou precisando para renovar a matrícula do Colégio dos Meninos, que o envelope já chegou lá em casa. Pega, Silvano, o dinheiro. Professor, eu estou vendo o senhor conversar e a gente vai falar pensando. e vai pensando aqui.
não fugindo um pouco do tema, mas tentando pensar no seguinte, de como é importante um planejamento familiar Sim, em relação às finanças, sem né? dúvida, sem Ao dúvida. desempenho financeiro. Porque a facilidade de crédito É enorme. é enorme. E aí o senhor falou numa coisa que ainda tem. Você fez o empréstimo. É. Aí, de repente, chega a pessoa 3 meses depois e te oferece uma portabilidade Muda de banco. para mudar de banco. E às vezes, Silvano, ele muda de banco, pega esses 3 mil, no exemplo. Passa mais 6 meses, a mesma pessoa liga, volta para o banco anterior. É um ping-pong que a pessoa fica, a agente de crédito dessas empresas, ela faz isso com o devedor, o nosso familiar querido brasileiro. Nós. Ela joga, ela fica, né? E por que eu tenho que voltar para o banco anterior, Cristina? Não, porque o banco anterior está com uma taxa melhor nessa semana. Vale a pena. Aí faz a portabilidade Black para lá. Friday. Aí, é um Black Friday. Black Friday. E volta. Black Friday do empréstimo. Do empréstimo. E volta mesmo. É. Então, essa é uma preocupação, assim, grande, não é não? Mas não tem um limite? Pode ficar nesse loop, vai e volta? O limite é assim, ela mantém sempre aquela margem do empréstimo anterior. Ela espera você quitar algumas coisinhas, não pega muito, como você pegou no início, mas pega proporcional. Por exemplo, você quitou 10 parcelas de um total de 96, que você tinha pego 20 mil, e você quitou 10 parcelas, você não vai pegar 20 mil de novo. Mas talvez vocês peguem 3.700, 4.500, para manter sempre o limite como se fosse tomado os 20 mil. O limite, o risco de crédito. Então, é um cálculo matemático que o sistema faz, o sistema das empresas, que o devedor não tem acesso. Que o bom é que ele tivesse acesso. Professor, o nível de comprometimento de renda da pessoa fica altíssimo com esses empréstimos. Fica altíssimo. E pelo que eu entendi, quando você faz a portabilidade, você tem um acréscimo de custo, mesmo que as outras parcelas tenham um juro menor. É isso? Ocorre o seguinte, eu fiz 96 parcelas de 300. Certo. Paguei 10. Essas parcelas que faltam, que são de 300, o que é que ela vai fazer? Ela vai voltar o prazo de 96 de novo, me dando um limite de crédito da diferença, e a ideia do sistema é manter os mesmos 300. Não aumenta, mas só estica o prazo. É como se eu tivesse pago 10 de 300, paguei 3 mil. Ele vai te dar os 3 mil de volta. Você perde. Então você estica o seu prazo, estica o prazo de comprometimento. De comprometimento. Como eram 96, eu paguei 6, faltam 90. Né? Se faltam 90, não digo que esteja perto de quitar. Mas pagando 6 das 96, faltam 90 de 300, nesse exemplo hipotético. O que acontece? As propostas chegam para que você volte para 96. Era para baixar a parcela, né? Matematicamente. Porque quando eu estico o prazo, o meu PMT, que é a prestação, ela diminui. Mas ela não vai diminuir porque eu vou pegar dinheiro. É como se eu estivesse refinanciando. Eu continuo devendo os mesmos 300 para o meu controle financeiro. Eu sei que é os mesmos 300, mas não aumenta 1 centavo. Mas eu pego dinheiro novo. Porque se eu vou dar para o sistema mais 6, no fim, eu só tenho que pagar 90. E ele vai esticar mais 6 de 300, ele traz isso aqui para valor presente. É um atrativo. Samara, a gente fica imaginando que há um esgotamento do recurso financeiro do salário do funcionário. Sim. Né? Há um esgotamento. E tem o mês seguinte que tem as contas diárias. Né? Por mais que se tenha que se estique o empréstimo, que se conceda, você pode não conseguir cumprir os seus compromissos que você tem no seu dia a dia. No seu dia a dia, compromissos já assumidos. É a questão que você falou do planejamento financeiro. Para entrar num negócio desse, eu entendo que precisa não ter outros parcelamentos. Tem que, nós vamos entrar nesse empréstimo e tal, vamos dar um jeitinho de quitar essas coisas aqui. Tem um acordo que eu fiz com um cartão de crédito, vamos quitar. Eu fiz um acordo com outra empresa ali, vamos quitar, vamos ficar só com esse. Porque se ficar com 2 ou com 3, que é o que acontece, a pessoa não faz um planejamento de o quanto isso representa da sua renda. Aí entra no descontrole. Quando começa a entrar no descontrole, porque a gente trabalha
nos nossos estudos por aqui, a gente tem feito a relação 50, 30, 20, entendeu? Eu ganho, por exemplo, eu ganho R$ 2.000. 50% de R$ 2.000 é 1.000. Esses R$ 1.000 é para ser para água, luz, telefone, gás de cozinha, dos 2.000. Eu só posso gastar 1.000. Aí fica 50%, né, por cento. Os 30 é para ser para uma reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É um carro que dá um problema, saúde, uma coisa que quebra em casa. E os 20% seria para você aplicar em outras coisas. Só que isso aí a gente passa a ver que é uma utopia, né? O cidadão ganha R$ 5.000. Você acha que ele gasta só 2.500? Ele não gasta 2.500. Só na casa dele ele gasta uns 4. Dos 5 fica sobrando 1.000. Aí, na verdade, o contra-cheque dele não é 5. Porque tem uns empréstimos consignados que chega primeiro. Se o sistema descontasse primeiro a minha conta da Ena, para não cortar a minha luz e a minha água, o telefone, eu estou satisfeito. Mano, ele vai primeiro no consignado, a margem já tira, o líquido, o que sobra, não vai dar. Não vai dar, ele não consegue pagar tudo. Hoje a gente tem um custo de energia elétrica altíssimo. Quem não tem? Eu converso muito com as pessoas. Eu pergunto, como é que está a sua vida financeira? Está um aperreio. Está um aperreio. Como é que está a conta de luz, pelo menos? Estou pagando uma e deixando outra, professor. Mas eu tenho certeza que não vai cortar, porque eu consigo sempre pagar uma e deixar outra. E para você ter uma ideia, tem um órgão aí, que não é bom a gente citar nome, que ela empresta dinheiro na conta de luz, para descontar na conta de luz. A minha conta de luz, ela era R$ 300. Sabe quanto é que é? R$ 1.000 no desconto da conta de luz? São parcelas de R$ 300, pegando 1.000. Aí eu vou pagar 600. Diga onde? Na conta da Ena. Eu já não consigo pagar os 300. Eu vou ter que pagar, porque é um negócio tão seguro para o sistema, quem emprestou, porque ou tu paga ou tu fica sem luz. Pensa numa garantiazinha boa, botar na conta de luz. E muita gente pega. Não é não? Complicado. Sabe qual é a taxa, né? Essa daí eu não posso nem falar, porque se a gente for conferir, passa de 20% ao mês. Professor, eu vou agora. Acho que a gente falou muito do problema, né? Que é causado com o empréstimo consignado. Exatamente. Vamos buscar uma solução. O que seria uma solução para a pessoa que está endividada, que está com empréstimo consignado, que as contas mensais estão chegando e que você tem que equalizar a situação? Eu gosto muito de dizer o seguinte, primeiro, a família deve se reunir ali e pegar todas as despesas. Folhinha de papel mesmo, canetinha. Aí vamos lá, vamos classificar. Essa despesa aqui, ela é importante? Sim. É urgente? Não. Eu preciso dela? Não. Eu consigo viver sem ela? Consigo. Eu vou cancelar. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma TV a cabo. Eu não sei quanto seria o preço de uma TV a cabo. Eu consigo viver sem ela? Consigo. Eu tenho como pegar outras fontes? Tem. Mais barato. Então, é essa aqui. No planejamento, eu vou começar a ligar para a instituição, vou cancelar, vou pagar tudo direitinho para não ficar nada pendente, mas eu não vou mais continuar. Talvez seja 280, 220, 140, 190. Eu posso ir para um outro aplicativo, não sei nem se existe, mais barato. Então, eu tenho que saber o seguinte, a primeira pergunta que eu faço, eu vivo sem essa despesa? Vivo, corte. Todo sábado eu vou ao shopping. Samara, dos R$ 12 já não me livro de 12 do estacionamento, olha. R$ 4,50 da casquinha do sorvete. Aí se for para um lanche, se você olhar uns R$ 250 ali, só naquela, ou por baixo, eu estou fazendo aqui no meu padrão. O padrão de cada um aqui, quem está nos ouvindo, é diferente. Tem gente que gasta 1.000 só em chegar no shopping. Eu posso tirar um desses 4 sábados? Tire um. Esse 200 e pouco que eu vou economizar, eu vou pagar uma coisa que é importante. Eu preciso fazer um planejamento financeiro. A solução é fazer... Né? Em vez de almoçar fora, em vez de marmita. Isso, em vez de almoçar fora. Né? Eu digo, né? Me ajuda aqui, Samara. Vamos fazer aqui por cima uma conta básica. Conta básica. Uma conta básica de uma família. Você tem, vamos lá, luz, né? O que mais? Cagés, Água. Você Você tem celular, né?
tem Tem- internet, É. Tem internet, aluguel, se a pessoa não morar o de casa aluguel, própria. né? Parcela de carro, às vezes colégio de menino, É, Uma, colégio, uma condomínio. parcela de carro, condomínio. condomínio, se for apartamento, Uhum. Mas tem- colégio. Aí você vai, exatamente, você vai chegar aí na academia, né? Aí, assim, Eu Vamos consigo lá. viver sem academia? vamos lá, vamos ter que trocar a academia Eu vou pro pela Castelão. caminhada. Arena Castelão. Eu vou andando lá no Vou ter que trocar a academia pela Era caminhada. caminhar. É Já isso? foi aí o quê? Uns 200, 300 reais ou mais. Você vai ao shopping, Pronto. se vai todo final de semana, Tira um, tira um. deixa para ir alternando. Vá 2 vezes, 15 e 30. Você já economiza muita coisa, Samara. Partindo-se do Tem o básico, lanche, tem o Tem um transporte, lanche, traga um tem- lanche de casa. Eu digo até É. para os meninos aqui, não que eu não quero que eles comprem, mas faz um cálculo. De manhãzinho, um cafezinho, por mais básico que seja, ele gasta ali, antes da aula começar, a aula começa às 8. 7 e pouco, a pessoa já está tomando um cafezinho ali. Talvez seja uns 10 reais, assim por baixo. Mas quando chega Uhum. meio-dia, se ele não vai para casa, o almoço também não é tão barato assim. Aí Isso. 4 horas bate aquela fome, né? 5 horas, 6 horas. Sabe quanto ele gasta por dia? Assim, eu estimo aí uns 60 reais, de 30 a 60 reais É. por dia. Multiplique por 5. Multiplique por 4 semanas, tem um mês. E só ele gastou 800 reais, só ele. Ele não tem mulher, não, é para comer. Ele não tem filho, não, só ele que quer comer. Então, quer dizer, o que ele não traz de casa? Se ele trouxer uma fruta. É um negócio que você está falando importante, né? Aquela marmitinha que é térmica. Sim. Coloca as coisas dentro ali e você começa a Ao economizar. invés de comer fora os 5 dias, diminui, né? 3, Diminui. 2. E aí, professor, a gente diminui aqui a despesa porque Aperta um pouquinho aperta um aí. pouquinho, O você consignado consegue, não sai. mas o consignado cedo. está lá. Tá comigo 96 E aí, meses. agora eu vou lhe perguntar. Como é que quita? A pessoa já enxugou Foi. as suas despesas, não é isso? É. A gente já fez um prévio, ó, eu tenho que pagar a luz, tenho que pagar a água, tenho que pagar o condomínio, tenho que pagar o colégio Às vezes da plano de criança. saúde, né? Às vezes. Um plano de saúde, às vezes, né? É. Mas eu vou colocar aqui aquela situação mais simples. básica, né? Mais É. simples. Você pagou ali a água, a luz, fez o seu mercantil, Indispensável mesmo. fez o seu mercantil, separou o dinheiro do transporte, um pedacinho para o lazer, porque também a pessoa não é de ferro. Não é de ferro. E aí sobrou lá um pouquinho, mas você ainda tem um consignado que está aqui te pegando pelo pé. Qual é o conselho? Esse consignado, dificilmente ele vai conseguir sair. Nesse nível de classe que a gente está falando aqui, da familiar, porque ele não tem um recurso, porque quando ele pega 4 mil, ele deve 12. Ele não tem 12 mil para quitar, porque o sistema teria que dar desconto pelo Código de Defesa do Consumidor, na liquidação antecipada de débito, o consumidor terá direito a um abatimento, dedução proporcional de ajuda e mais acréscimos. Está lá no código. Será que a instituição vai me dar o desconto na hora que eu vou quitar? Ela vai dizer, não, o sistema aqui já calcula assim. Eu digo, negativo, está aqui o código, está aqui o artigo. Mas às vezes é uma briga. Vai para o DECOM, vai não sei para onde. Ou seja, ele não vai conseguir sair do consignado. O que ele vai conseguir fazer é sobrar um pouco mais de dinheiro. Aí eu peço para ele dividir por 30 dias. Quanto é que ele pode gastar por dia? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Disciplina. O consignado ele é calculado as prestações com juros. Juro composto. Não é? Isso. Então aquela lá de trás, aquela prestaçãozinha lá de trás, ele não consegue, se ele tiver consegue. um extra. Ele consegue. Mas ele tem um abatimento? Ele tem um abatimento. Aí é que tem que ser muito bem checado esse abatimento aí. Porque o que é que ocorre? Qual é a sua taxa de contrato? Quando é um empréstimo, por exemplo, quando é um financiamento de carro, é mais fácil você checar, porque você tem um contrato, tem um carnê, então você consegue ter ali a sua antecipação. Na hora de antecipar, você tem que checar se realmente está batendo a minha mesma taxa de juros. Por quê? Porque se eu fiz a 3%... Que é a taxa de juros do desconto. A taxa de juros do desconto, a taxa que vai me descontar tem que ser a mesma que eu tomei o empréstimo. Se eu fiz um empréstimo e calculou aquela prestaçãozinha a 3% ao mês composto, quando eu for liquidar a última, está faltando 59 meses, ele tem que trazer a 3. Ele tem que trazer naquela formulazinha de FV dividido por 1 mais I elevado a N, eu vou achar o meu valor presente, sendo que o I tem que ser os 3%. Se essa taxa não for 3%, se ela for menor, eu pago mais do que o que eu poderia pagar. O brasileiro não tem o costume de checar isso. Eu acredito que nem saiba.
a maioria, a maior parte da população não vai saber fazer esses cálculos. Exatamente. Nas nossas aulas aqui na CDL, na matemática financeira, na disciplina de custo, a gente mostra isso aí. Eu deixo bem claro, pessoal, olha, vamos checar, volta, eu quero pagar a última, pronto. É prefixado, vale a pena. É indexado, não vale. Ah, pessoal, eu queria quitar a casa própria, mas é indexado a quê? Ao índice de correção? Não vale a pena você quitar a última. É melhor o saldo devedor aqui do que de lá para cá. Mas é carro, é pré? Vale. É empréstimo, que tudo isso é pré? Vale. A questão, desde que seja conferido. Né? Mas se ele tiver uma graninha, não vai sobrar? Não vai nesse aperto? Eu posso quitar uma. Porque nesse enxugamento aí, Silvano, sobra para ele quitar uma parcela, a última. Todo mês, em vez de ele terminar com 96, ele terminar com 80. E conseguir sobreviver. né? E de repente até uma qualidade Porque quando eu consigo conviver com as minhas despesas, eu consigo ter um clima familiar melhor. Entendeu? Porque a tendência das famílias é se dispersarem pelo descontrole financeiro. Isso que o professor está falando é muito importante, porque eu vejo como um dos pilares, né? Vamos lá, entre eles, emocional, financeiro e familiar. Então, se você tem um problema com a sua família, você não está bem. Se você tem um problema emocional, né, você também não está bem, né? Psíquico, enfim. E se você tiver um problema financeiro, também você não está bem. E muitos casamentos terminam, né, por conta dessa questão financeira. A pessoa pode chegar para o outro e dizer, olha, não dá mais, acabou a renda, acabou o amor. Que pode, acabou o amor. Eu sei que você me amava. É muito delicado. E aí, professor, eu o tempo todo eu olhando aqui, a gente conversando, o senhor falando da situação, e lembrando que como é importante que a gente busque educação financeira para as pessoas, para as famílias. Como é importante a pessoa saber como manter o seu orçamento, né? Saber como construir o seu orçamento, saber o seu limite. E eu digo assim, o empréstimo consignado, às vezes ele pode ser saudável, desde que ele seja para alguma coisa. Uma finalidade que seja, sei lá, uma cirurgia. Planejada, né? Planejada, né? Organizada, né? Então, assim, dentro disso, quais são, pelo menos eu penso assim, mas aí, perguntando ao senhor, que é quem entende mesmo. Certo. Em que momento o empréstimo consignado é útil? Eu tenho um terreno, mas eu não tenho como construir a casa. Então eu posso ir lá no consignado, usar minha margem, que eu não usei ainda. Eu vou pegar aqueles 30 mil ali, vou chamar aqui o mestre de obra, o pedreiro, o servente e tal. Eu já vou fazer a minha construçãozinha com um juro de menos de 2, que eu não pegaria no empréstimo comum no banco. Ela é 3,5, 5. Então eu estou... Aí eu não vou morar na casa, eu vou estar pisando na casa. Vai parar de pagar um aluguel algum dia. Pronto, eu não estou mais pagando aluguel, um terreno e tal. E aí aí é uma boa. Samara falou um negócio interessante, quer dizer que eu vivo de aluguel. Pronto. Aí de repente eu consegui juntar uma graninha, comprei um terreno. Aí eu quero construir a casa, mas o dinheiro que eu tinha, eu comprei o terreno. Eu comprei o terreno. Então aí eu preciso construir a casa, eu vou fazer um empréstimo. E aí o empréstimo consignado, que tem uns juros menores, aí ele vale a pena. Vale a pena. Eu vou fazer primeiro o orçamento do quanto eu vou gastar na casa. Se for gastar ali uns 30 mil, uns 40 mil, estou dando um exemplo de uma casa bem pequena, né? Não sei que tamanho seria. Mas que eu possa estar dentro sem aluguel, não é não, Samara? Eu estou saindo do aluguel. Para eu sair do aluguel, eu vou para 2 vãos, como dizia minha mãe. 2 pedaços de vãos ali, com telhado e tal. Eu estou lá dentro, depois eu vou ampliando. Quem está pagando isso aí? A minha margem, que eu trabalhei, que eu suei, está pagando com juros subsidiados, quer dizer, juro baixo. Aí vale a pena. Então, a maior lição que a gente pode ter primeiro, ter um controle de gastos. Isso. Em segundo lugar, planejar o empréstimo para aquilo que é necessário. E útil, né? Às vezes também pode ser para uma coisa necessária. É uma urgência e tal. Mas, se você puder controlar, que seja para uma coisa útil como essa. Exatamente. Hoje de manhã a gente falava aqui pela CDL, nos projetos que tem, sobre educação financeira para as crianças. Aí, conversando com as crianças, eu mostrei. É necessário, mas eu preciso. Você é útil, não é? Eu tenho, por exemplo, um modelo que a gente colocou lá.
eu tenho um relógio. As crianças ouvindo isso de quinta série. Esse relógio, ele está funcionando? Tá. Que horas são, pessoal? Tio, são 8 horas, tio. Eles responderam. Você precisa de um relógio melhor, mais caro? Aí uns disseram, não, porque esse já está me dando a hora. Por que que eu vou ter? Aí a professora no final veio falar comigo que o esposo tem 25 relógios. Não tem onde colocar, tudo empendurado assim. Mas já virou assim uma... Precisa de tudo isso? Outra coisa, você trocou de carro. Não que não possa. Mas aí se endividou. Silvana se endividou. Aí eu pergunto para a pessoa, rapaz, o que está acontecendo? Estou apertado. Comprei um carro aqui, me apertei. Aí ele me pergunta, você não acha que eu mereço não um carro melhor? Você merece tudo, meu irmão. Mas você podia comprar? Merecer, eu mereço tudo. Mas eu não estou em condições. É saber o que comprar na hora certa, para não ficar... Mereço tudo. Eu não posso tudo. Acho interessante o que o Desejo, né? professor colocou agora, porque em vários momentos da nossa conversa, ele citou a facilidade, a questão emocional, porque né, vem aquela oferta. Vem. E agora ele está. Então, assim, a gente acaba percebendo que não é só uma questão de finanças em si, né? Tem outros aspectos, aspectos emocionais, inclusive. Eu mereço, né? Ele está a todo momento sendo incentivado a gastar e também não tem esse conhecimento de finanças, né? A gente não tem. Ele vê o imediato, né? Não. Aí, assim, dentro desse cenário, o que é que o senhor acha que é mais impactante, que faz com que a pessoa tenha esse nível de endividamento alto? É o emocional? É realmente problema financeiro? É aquela questão de eu ter que ter. Todo mundo tem, eu tenho que ter. Silvana, eu tenho que ter. Se eu não tiver, eu não estou na mídia. É o consumismo. É o consumismo, essa é a palavra aí. Nós somos consumistas. Professor, uma coisa fica bem patenteada. Nós precisamos urgentemente ter uma educação financeira que comece com as crianças. Na base. Com as crianças. Porque ela precisa ser... nós precisamos dessa educação que ela é saudável para todos os aspectos. É saudável para o indivíduo, é saudável para quem comercializa, para quem compra, o trabalhador, para a empresa que vende. Porque se as pessoas tiverem uma saúde financeira, a tendência é que elas realmente venham a consumir aquilo que elas desejam consumir. Exato. Mas precisa ter uma saúde financeira, e porque a saúde financeira vai dar tranquilidade e trazer, como a gente viu, uma saúde... emocional bacana, um controle financeiro, ainda que seja pouco, mas está sobrando. Eu estou conseguindo, minha casa eu construí aqueles 2 vãos, está sendo pago com o meu suor, está sendo pago, então eu estou pisando, não estou pagando aluguel. Então vai, né? Vai viver melhor, vai não? Saúde. Então é assim, são as conquistas planejadas que deixam a gente feliz, a família tranquila, não é isso? É muito importante. Realmente, de fato, o senhor tem toda a razão. Eu só lamento que o tempo da gente... a gente começa a conversar, o tempo vai voando, quando a gente presta atenção. Ele foi embora, mas, professor, vou lhe fazer aqui um convite. Tem sido recorrente, graças a Deus, aos nossos convidados, porque os temas têm sido muito instigantes. A gente vê o conhecimento fluindo assim, e percebe a necessidade de trazer novamente aquele profissional para falar ou sobre o mesmo assunto de uma forma mais aprofundada ou de um outro assunto que seja pertinente. E aí eu vou lhe pedir para a gente conversar uma outra oportunidade, se o senhor aceitar o convite. Sim, né? já temos outro Talvez assunto. sobre investimento, né? Já a gente temos sai do endividamento. Tem que ter Quem investimento... sabe? Partindo-se assim, por exemplo, do planejamento, vamos falar sobre o planejamento familiar para o investimento futuro. Aí, uma boa ideia. Boa ideia. Professor, eu, infelizmente, por conta do tempo, tenho que encerrar a conversa. Queria, Samara, muito obrigado por participar. Estou muito feliz que você tenha vindo aqui, um papo muito bom, muito obrigado. Que bom. Eu que agradeço, né? Foi uma tarde muito proveitosa de trocar conhecimento, né, ideias com vocês. E eu só
só aprendi mais e mais, né? Hoje é um Muito momento bom. diferenciado. Teremos Muito outros encontros, obrigada. outros assuntos bons virão pela frente, né? Como esse. Professor Hermínio Silva, já tinham me falado muito bem do senhor Foi. e do nível de conhecimento, de trato, e agora eu vou acrescentar que o senhor me parece ter um carinho e um respeito muito grande por aquilo que o senhor ensina, pelo cuidado, Gosto demais. por O aquilo professor é famoso. que o senhor conhece. Gosto demais. E eu acho que hoje ficou mais do que comprovado isso, eu que não o conhecia, tive esse prazer. Professor, muito obrigado por ter Eu vindo que aqui. agradeço, tá? A honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Você esteve no Ponto Legal e nós entrevistamos aqui o professor Hermínio Silva, que falou sobre educação financeira. Nós esperamos você na próxima semana. Até lá.